Olá, essa é a segunda parte da aula 6 e nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre as raízes do polinômio característico relacionado às equações diferenciais. Nós acabamos a videoaula anterior nesse ponto, onde a gente viu que encontrar a solução mais geral possível de uma equação diferencial linear homogênea resumia-se ao problema de encontrar todas as raízes do polinômio característico e a solução mais geral era a combinação linear de todas as raízes, né, de todas as soluções. Vamos focar nossa atenção aos polinômios de segundo grau, ou melhor, as equações diferenciais de segundo grau, que é o objetivo desse curso, né? Então vamos pensar uma equação bem geral aqui, que é essa equação diferencial com os coeficientes A2, A1 e A0. Encontrar soluções do polinômio característico relacionado a essa IDO é relativamente simples porque a gente tem uma fórmula para isso, que é a fórmula de Bhaskara, né? Então, se esse é o polinômio característico, um polinômio de segundo grau, a gente pode encontrar as raízes pela fórmula de Bhaskara, onde esse delta que aparece dentro da raiz é o discriminante, né, dado por essa formulinha aqui. Muito bem, aí a gente pode separar o estudo dessas soluções em três casos distintos. Primeiro, se o discriminante for positivo, o delta for um número positivo, aí nós teremos duas raízes reais e distintas. E, portanto, a solução mais geral possível da IDO vai ser a combinação linear dessas duas soluções. Mas pode acontecer do delta ser um número negativo. E, nesse caso, as raízes do polinômio característico são raízes complexas conjugadas. Elas vão ser raízes distintas, mais números complexos em geral. Ou números imaginários puros em alguns casos, né? Mas, de forma geral, números complexos. E aí, como é que nós vamos representar uma solução complexa, por variáveis complexas, para descrever um problema dinâmico real, né? Porque quando a gente está estudando a cinemática das coisas, a gente está tratando de números reais, que são números que podem ser medidos no laboratório, né? Números complexos a gente não mede. Então, como é que a gente faz para entender qual é o significado por trás dessas soluções complexas dessas equações? Vamos resolver um exemplo aqui. Vamos pegar uma equação diferencial de segunda ordem, homogênea, que é essa daqui. Eu quero resolver essa equação. Para resolver essa equação, eu preciso montar o polinômio característico, que é esse cara aqui, né, p² mais 4, e encontrar as raízes desse polinômio, que vão ser 2i e menos 2i, que são duas raízes imaginárias, né? O i aqui representa para a gente a unidade imaginária, que é a raiz quadrada do menos 1. Então temos duas raízes imaginárias. Então a gente poderia escrever, em princípio, que a solução mais geral da equação diferencial é essa solução aqui. Exponencial imaginária de 2t exponencial menos i 2t. Se a gente verificar essa equação aqui, ela é de fato solução da equação diferencial, então beleza, não tem problema nenhum. Só que o problema é que isso aqui são números complexos e trabalhar com números complexos para análise de problemas reais não é bom, né? Então a gente vai fazer uso de uma técnica aqui, que é o seguinte. Vamos usar a equação de Euler. A equação de Euler permite a gente substituir uma exponencial imaginária por termos de cosseno e de seno. Ainda assim vai aparecer um termo imaginário aqui, mas tudo bem, a gente pode trabalhar só com a parte real da equação, né? Porque aqui permite a gente escrever explicitamente a parte real e a parte imaginária e escolher qual das duas a gente quer trabalhar, qual das duas representa alguma coisa para o problema físico, né? Então, mas o que a gente precisa saber é que a exponencial imaginária de qualquer coisa, de um ângulo θ, ela pode ser escrita desse jeito, como cosseno do ângulo θ mais i vezes seno do ângulo θ. Então, fazendo essa substituição na solução geral da IDO que a gente montou, essa primeira exponencial aqui, eu vou abrir ela como sendo um cosseno mais i vezes seno. E a segunda também, vou abrir como sendo um cosseno menos i vezes seno, que tem um menos aqui. Então, juntando todo mundo, ó, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, sobra aqui a solução da equação diferencial, ela é uma combinação linear de cosseno e seno. Então, ó, é um coeficiente aqui, umas constantes, vezes o cosseno de 2t, mais umas constantes aqui, vezes o seno de 2t.
Então existe uma maneira alternativa ainda de escrever isso daqui, que um desses termos aqui eles pode ser absorvido pelo anterior, usando aquelas formulinhas de soma de arco, de seno e cosseno, e a solução mais geral que eu consigo escrever para uma equação diferencial com soluções imaginárias é essa daqui. Uma constante que multiplica cosseno de 2t mais outra constante. Note que tem duas constantes aqui a serem determinadas. Essa aqui que eu chamei de A e essa aqui que eu chamei de φ. Antes eu tinha duas constantes também, A1 e A2. Agora eu tenho outras duas constantes, que é A e φ. Como eu não conheço nenhuma das duas, né, tanto faz eu chamar de A1, A2, A e φ, eu posso chamar do que eu quiser. Então essa é a solução geral da EDO quando a raiz do polinômio característico é uma raiz imaginária. Mas, em geral, as raízes não são imaginárias puras, elas são complexas. Significa que elas têm parte real e parte imaginária, né? Bom, uma equação de segundo grau, ela pode ser reescrita, as soluções podem ser reescritas sim quando elas são complexas. Parte real mais parte imaginária. Essas raízes são complexas conjugadas, né? Então, a solução mais geral, conforme a gente já escreveu, né? Ela tem essa característica aqui. Só que esse termo de alfa, que representa a parte real da exponencial, é o mesmo que aparece nesse termo e que aparece nesse termo que eu posso inclusive colocar em evidência lá fora. Então sobra que esse termo de alfa vezes t, exponencial de alfa t, eu tiro para fora e sobra agora a parte só com a parte imaginária, que é a análise que eu fiz anteriormente. Então a solução mais geral de uma equação diferencial com raízes complexas vai ser essa daqui, uma exponencial de alfa vezes t vezes um termo que depende de cosseno aqui para o lado de fora. Por fim, o último caso que eu queria analisar é esse daqui. E quando as raízes não forem distintas? Ou seja, e quando o θ for igual a zero? Que a gente olhou quando ele é positivo, quando ele é negativo e quando ele for zero, né? Quando ele for zero, isso significa que as duas raízes, P1 e P2, elas vão ter o mesmo valor. P1 e P2 são iguais e que vão ser, que eu vou chamar simplesmente de P. Então, tomar uma combinação linear de dois termos que são iguais, na verdade não é tomar uma combinação linear, é só multiplicar por uma constante. Então, essa solução aqui é uma solução incompleta, porque eu só conheço uma solução. Exponencial de P1 e exponencial de P2 é a mesma solução, então eu só conheço uma. Eu preciso dar um jeito de encontrar uma segunda solução para aí sim eu ter uma solução geral da equação diferencial, que é o que eu estou querendo achar. Então existe uma técnica, um truque para a gente fazer isso, que é o seguinte. Tá, então uma solução é conhecida, que é essa exponencial de P vezes T, sendo P a raiz duplicada, né? A raiz que aparece aqui. A outra solução que eu vou supor para o meu problema vai ser uma solução do tipo uma função vezes a exponencial. Eu vou substituir isso aqui na equação diferencial e ver o que acontece, né? Porque eu já sei que se no lugar de u eu colocar uma constante, isso aqui certamente vai ser uma solução da equação, uma vez que exponencial é solução da equação. E se eu substituir por uma função, será que isso aqui pode ser solução da equação? Talvez possa ser, mas a gente tem que analisar o que acontece, né? Então vamos supor que o x de t ele tem essa cara. Se o x de t é uma função arbitrária vezes a exponencial, a derivada dele vai ser dada por essa expressão, a derivada segunda vai ser dada por essa expressão. Só derivei o x, né? Derivei uma vez, derivei duas vezes, eu tenho isso. Aí eu substituo todo mundo na equação diferencial. Fazendo essa substituição, eu fico com essa expressão zona grande aqui embaixo. Onde eu já coloquei em evidência esse termo de exponencial de pt, que aparece em todos os termos, ó. E elevado a pt, e elevado a pt, e elevado a pt. É o mesmo, aparece em todo mundo, já coloquei em evidência. E isso aqui é igual a zero. Lembre-se que exponencial nunca é zero. Então isso aqui só vai ser zero quando o termo que tiver dentro do colchetes for igual a zero. Então fazendo essa análise, igualando isso aqui a zero, a gente sabe que esse cara aqui tem que ser igual a zero, tá? Mais ainda, vamos analisar uma coisa, ó. Esse termo que aparece dentro do parênteses é justamente o polinômio característico, ó. A2p² A1p mais A0. Deixa eu até voltar à equação.
A2p² mais A1p mais A0. Isso é igual a zero por definição. Então, esse primeiro termo que aparece aqui dentro do parênteses é zero. Outra coisa, A1 mais 2A2 vezes p. Isso aqui é a raiz do polinômio característico. Ó. Se eu pegar esse A2 e passar para o outro lado multiplicando, fica A1 mais 2A2 vezes p. Isso também vai ser zero. Então, esse termo aqui dentro desse parênteses é zero, porque p é uma solução do polinômio característico. Esse termo aqui é o próprio polinômio, que também é zero. Então, sobra simplesmente esse cara aqui, ó, esse termo. E lembrando que tudo isso aqui, por sua vez, tem que ser igual a zero. Então, não resta escolha, senão dizer que esse cara aqui se anula, esse cara aqui se anula, portanto, a derivada segunda do u tem que ser zero. Aquela função que a gente escolheu, u de t, tem que ser uma função que quando eu derivar ela duas vezes, o resultado seja zero. Qual função que quando eu derivo duas vezes, o resultado dá zero? É um polinômio de grau 1, né? Se eu derivar uma vez, isso aqui dá 1. Se eu derivar de novo, dá zero. Então, aquela função u de t que eu coloquei lá atrás, ela é solução da equação diferencial desde que o u tenha essa cara aqui. Portanto, quando as raízes são duplicadas, a gente tem que tomar um cuidado e escrever que a solução mais geral da EDO não é uma combinação linear de duas raízes iguais, e sim essa correção aqui precisa ser feita, né? Vai ser a exponencial duplicada vezes esse termo aqui dentro do parênteses, que tem um termo que depende de t ainda. Então temos esses dois termos dessa maneira. Então, só resumindo tudo que a gente já discutiu. Quando a gente está falando de uma EDO linear homogênea de segunda ordem, as soluções são distintas dependendo do discriminante, ser positivo, negativo ou zero. Então, olha só. Se o discriminante é positivo, nós temos duas raízes reais distintas e a solução é a combinação linear dessas duas raízes. Se o discriminante é negativo, a gente tem uma raiz complexa, e isso faz com que apareça um termo de exponencial que multiplica um termo de cosseno com essas constantes aqui. E se as raízes são iguais, eu tenho que fazer essa correção aqui de não colocar duas raízes repetidas, né? Lembrando que P1, P2, alfa, beta e P, que são esses números que aparecem aqui nessa equação, são dados em termos dos coeficientes da equação diferencial, tá? Já essas constantes, A1 e A2, ou nesse caso aqui A e φ, são constantes que a gente são constantes arbitrárias para montar a solução geral da EDO. Elas só podem ser determinadas com o uso das condições iniciais do problema, que é o que a gente vai estudar na próxima aula.